Olá, queridos de Teatro e Educação do curso de Licenciatura em Teatro do IFE. Eu sou Maria Siqueira e esta é mais uma videoaula, gravada em 2023, agora. Hoje a gente vai falar um pouquinho das metodologias de ensino do teatro. Vamos lá que essa palavra metodologia, ela vai aparecer muitas vezes durante o curso superior e às vezes fica um pouco confuso. Mas é uma palavra bem simples, significa como se faz alguma coisa. Então a metodologia é o método utilizado, né, o estudo desse método, o pensamento dessa forma, como que eu vou fazer? Então, a metodologia de ensino é como que eu vou ensinar teatro. Não é possível que exista só um jeito, né? Até porque, na aula anterior, a gente já entendeu que quando o teatro começou na escola tradicional, era de um jeito diferente do que é hoje. A gente aqui no nosso curso recebe, né, vocês, independente da experiência prévia, mas certamente alguns ou alguém já teve aulas de teatro e provavelmente foram aulas práticas, mas nem sempre foi assim. Nem todas as aulas são assim. No curso mesmo vocês vão ter aulas teóricas de teatro. E é ensino de teatro, tá, gente? Porque senão a gente acha que o ensino do teatro é só aula prática. Outra coisa que é muito comum é a gente reduzir o ensino do teatro ao treinamento de ator, mas uma formação de cenotécnico, iluminador, figurinista, cenógrafo, diretor, tudo isso é teatro. Então, quando a gente fala em ensino de teatro, é qualquer jeito de ensinar teatro na perspectiva de qualquer profissional fazedor do teatro. E aí, hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre como eu vou ensinar teatro, né? Aí a gente foca sempre um pouquinho mais fortemente na escola, porque descobri, gente, que existe um projeto de lei que quer dispensar a necessidade de diploma para professor de arte dramática. Mas, por enquanto, para dar aula em escola, no ensino formal, ainda é preciso o diploma, né, que vocês vão ter aqui. Então, a gente sempre volta para a escola, que vamos dizer é nossa reserva de mercado. Mas em termos de sala de aula, pouca coisa muda, né, da escola para o ambiente informal. Mas muda alguma coisa sim, tem alguns textos que discutem isso. Se for do interesse de vocês, a gente pode também debater o ensino formal e informal. Não sei se eu botei isso no programa. Mas pensando na escola, que é quando o ensino de teatro começa a se institucionalizar, né? A gente começa a pensar como vou ensinar teatro, porque antes era pensado muito como um ofício, né? Se você quer aprender sei lá, gente, um exemplo, ser pintor. Você não vai fazer um curso de pintor, provavelmente você vai virar ajudante de pintor, e aí você vai ver o pintor pintando e vai aprendendo, né? Um ofício que se aprende na oficina, na prática. Antes, para você ser artista, era assim, você começava a trabalhar com os outros artistas e você ia aprendendo e tal. Quando eu penso em levar o teatro para a escola, eu penso, meu Deus, preciso criar uma metodologia para o ensino massificado de amadores que não querem ser artistas. Então eu estou, né, pensando uma perspectiva diferente da arte, que não é uma perspectiva profissionalizante. E aí o teatro chega na escola junto com o conservadorismo. Lembram? Isso a gente conversou na última videoaula, que eu espero que vocês estejam assistindo, gente. Que era textocentrista. Por que era textocentrista, Maria? Porque o teatro na escola era textocentrista? Não, porque o teatro no mundo era textocentrista. O que isso significa? Que fazer teatro significava pegar um texto e colocar na cena da forma mais fiel possível. E o corpo não era tão importante, as capacidades de um bom ator eram as capacidades de um bom orador. Inclusive tem um vídeo belíssimo da Eva Vilma, que eu posso até botar o link na descrição aqui do vídeo, que é ela declamando o prólogo de Antígona, depois dela ter assistido a montagem de Antígona da Andréa Beltrão. Gente, que coisa linda aquela declamação. Então, assim, é legal a gente também não criar uma oposição sobre o que é bom ou ruim, sabe? Era um belíssimo teatro declamatório e hoje nós temos um belíssimo teatro onde o corpo é mais central. E também convivem mais as coisas, né? Também existem teatros mais textocêntricos hoje em dia. Enfim, sendo bom, né? Tá ótimo. Tem coisa ruim também de todos os lados. E aí o foco estava no produto, lembra? Então é um texto para cada um, decora, a marcação é aqui, a marcação é ali. Ah, tia, mas eu quero tirar meu trauma. Dane-se, você tem que fazer. Tia nada, né? Era senhora. Você tem que fazer o que você tem que fazer, que a gente vai apresentar para a escola inteira e tem que ficar desse jeito, produto pré-determinado. Não havia uma perspectiva lúdica. E aí
Com a escola nova chega o jogo dramático. A gente já falou um pouco do termo jogo dramático, né? Muito usado fora do Brasil o drama quando se trata do fazer teatral e teatro quando se trata da peça pronta e do aspecto profissional. Aí chega com a escola nova, um contexto contextualista, lembram-se? Então, eu não estou mais preocupado com a arte, eu estou preocupado com o desenvolvimento pessoal de cada estudante, livre expressão. Aos poucos, o teatro vai se tornando mais essencialista, porque os profissionais vão reivindicando para si um estatuto de uma disciplina como todas as outras, que tem que trabalhar os elementos da sua linguagem. A Olga Reverbel, no Brasil, foi uma pioneira, ela trabalhou com teatro para alfabetizar e foi campeã, né? Super deu certo, então ela começa a trabalhar com teatro como metodologia. Então vê que o teatro no Brasil ele chega de forma orgânica, contextualista, né? Era o teatro para ensinar a língua portuguesa, para ensinar a escrever e a ler. E o teatro vira uma justificativa psicológica para autoliberação, então, tá muito nervoso, bota na aula de teatro, muito tímido, bota na aula de teatro. E essa visão é muito forte ainda, e eu acho burrice a gente atacar ela. Mas aí eu quero brigar com vocês ao vivo, a gente discutir isso, pra gente pensar as estratégias de posicionamento micropolítico, né, dentro das instituições escolares. Mas eu acho que a gente tem que usar tudo isso a nosso favor, porque é verdade. A gente que faz teatro, a gente sabe que tem uns efeitos colaterais muito legais, né? Então, a gente pode usar isso a nosso favor e trabalhar com responsabilidade a perspectiva essencialista. Aí, na segunda metade do século XX, começa a mudar um pouco a cena teatral no Brasil e no mundo, né? Principalmente no mundo primeiro, porque a gente ainda herda muita coisa do eixo norte, né? Lá da Europa. Mas começa-se a pensar que o espectador não precisa ficar parado. Então a gente começa a ter a quebra da quarta parede com Brecht, né? O que é a quebra da quarta parede, gente? Desculpa. O teatro italiano, que nem sempre se fez peça em palco italiano, mas uma vez instituído o palco italiano, que é aquele que a gente conhece, quando você pensa em teatro, você pensa com uma caixinha preta com uma cortininha na frente, né? O palco italiano. Depois vocês vão estudar em cenografia os outros palcos. Mas o palco italiano, ele tem essa parede da frente que é como se ela tivesse sido removida para o público espiar o que estava acontecendo. Mas os atores naturalistas, realistas, na escola de Antoine, Stanislavski e outros da época que ficaram menos famosos, eles agiam como se aquela parede ali existisse. Então eu vou contracenar, mas eu nunca vou me dirigir ao público, o público não existe. Hoje em dia, essa quebra da quarta parede, quer dizer, eu considerar que o público de fato está ali, me direcionar minha fala a eles, meu olhar, isso ficou tão comum que existem inclusive filmes que fazem isso, né? Gente, me fugiu o nome. Aquele maravilhoso. Esqueci, gente. Woody Allen. Woody Allen usa muito isso. E aí, enfim, tem vários filmes. Aquela Enola Holmes que tá no Netflix também, toda hora ela para e fala com a câmera. Com quem que ela tá falando? Com a gente. É uma quebra de quarta parede cinematográfica, né? E aí, quando isso começa a acontecer, isso não é um fenômeno só, vamos dizer assim, formal. Isso modifica completamente o fazer teatral. O público passa a interagir em diversos níveis, até níveis mais extremos, né? Quando a gente tem, por exemplo, hoje um Zé Celso que considera uma retomada da festa clássica, né? Clássica, que eu digo da antiguidade clássica, grega, que era a festa de Baco, que originou o teatro. Vocês sabem, né, gente, que o nosso deus é Baco, Dionísio, deus do vinho, não coincidentemente, deus do vinho da festa do teatro. Então tem essa retomada desse aspecto aí festivo. E aí, com essa mudança do que é teatro, eu preciso mudar também o que eu vou ensinar. Porque eu vou ensinar o teatro que existe, né? Eu não vou ensinar um teatro que morreu. Pelo menos espera-se que não. Apesar de que na escola é bem comum a escola continuar ensinando coisas que já morreram, mas essa é uma outra crítica. Aí a gente começa a considerar a ludicidade como algo importante. Esse termo homo ludens é cunhado por Heidegger. Acho que é Heidegger.
Gente, depois eu pesquiso. Agora eu esqueci, não coloquei aqui. Que fala de que nós somos o ser brincante, né? Homo sapiens seria o homem que pensa, Homo ludens seria uma referência, uma brincadeira que ele faz com esse termo biológico, né? Como se a ludicidade fizesse parte do nosso DNA, da nossa evolução humana. E aí a gente começa a estudar o jogo. Então, o jogo, é uma realidade autônoma. O jogo tem uma lógica interna. Isso é muito fácil da gente entender vendo uma criança brincar. Quando uma criança, por exemplo, agora eu saí voando, mas não pode. Por que não pode? Porque dentro daquelas regras do jogo não pode. Se o jogo todo mundo voa. Então o jogo ele tem essa característica prima ali da obra de arte, que a lógica é interna à obra, é interna ao jogo. O jogo, a brincadeira, é uma obra de arte viva, né? Vamos ver que vários aspectos inerentes à obra de arte são também inerentes ao jogo. O jogo é estético e resiste às interpretações racionais. Por quê? Mas por que você está fazendo, sei lá, por que você está correndo atrás de uma bola e jogando no gol, disputando com outro time de 11 pessoas, né? Pensando num esporte que é uma forma de jogo mais institucionalizada, vamos dizer assim. Por que, gente, que uma pessoa que trabalhou a semana inteira vai pegar o domingo dela e vai jogar bola? Não é pela saúde, que a gente já sabe que esse povo que joga bola uma vez por semana só faz infartar. Que legal! Não tem um desdobramento racional, lógico que justifique. É um desdobramento, é uma explicação, uma interpretação estética. É porque é bom, belo e justo. É porque é divertido. É o que Rubem Alves chama da caixa do brinquedo. Rubem Alves fala que na nossa vida a gente tem a caixa das ferramentas, que são as coisas que servem para alguma coisa, e a gente tem a caixa do brinquedo. E a caixa da ferramenta deve estar a serviço da caixa do brinquedo, porque o sentido da nossa vida é o brincar, de formas muito profundas. A gente entende que o jogo é o espaço de potência, então ali que a gente coloca a nossa potência para fora, né? Tanto é que o capitalismo, que sempre apostos para se apossar de tudo que a gente começa a descobrir que é bom, o capitalismo, percebendo isso, passou a incentivar o clima lúdico em diversas grandes empresas, né? Os capitalistas mais ferrenhos, como a Coca-Cola, o Google, essas grandes corporações, dão espaço para brincar, porque isso potencializa a capacidade humana. O jogo é a ludicidade, ele não é produtivo, ele faz parte da essência humana, é um espaço de vulnerabilidade e imersão. Então é um lugar onde você se desarma. Só consegue brincar quem se desarma. Pra gente rir, né? Pra gente se irritar, porque dentro do jogo também faz parte. E inclui todas as inteligências. Gente, a brincadeira, o jogo, ele mobiliza tudo que a gente tem de ferramenta. E o que a gente não tem, ele desenvolve. Por isso é tão essencial a brincadeira na infância, né? Uma pessoa que não brincou, ela não vai saber resolver um problema na vida dela. Enfim, vamos ter também tempo de debater isso. É um assunto que eu amo, falar de brincar e de livre brincar. Porque às vezes a gente acha assim, então vou fazer uma atividade lúdica para trabalhar o conteúdo. Gente, eu quero matar o pedagogo que fala isso. Você faz uma atividade lúdica para trabalhar o conteúdo, sim, mas isso não substitui a brincadeira. Porque um dos imperativos da brincadeira é o fluir das necessidades na relação entre as pessoas e suas habilidades e suas disposições. É essa negociação que precisa ser livre que vai propiciar o desenvolvimento real, né, tanto da brincadeira quanto das habilidades e de tudo, do ser humano, né, em sua plenitude. Então, se você sabe o que você quer com a brincadeira, você estraga a brincadeira, né, gente? Vamos combinar que professor, com seus conteúdos, é mestre em estragar a brincadeira e atrapalhar o desenvolvimento humano, que é o que ele mais queria no começo. É um contrassenso. Amo essa discussão. E aí,
a gente entende que o jogo, ele fura os limites tempo-espaço, criando outros, porque a gente já falou que é uma realidade autônoma, uma realidade paralela. Ele tem um caráter fictício ou representativo, então eu posso estar imitando a realidade, representando, ou eu posso estar criando algo completamente novo, que em tese é sempre um pouco de representatividade, porque a gente nunca cria algo completamente novo, né, partindo do absoluto nada. A gente sempre parte da nossa vivência, do que a gente conhece. E existe também a questão da ordem e da regra, que é essencial. Quem nunca viu crianças brigarem de morte porque um furou a regra e o outro acha que a regra está errada e tal? Existe uma ordem interna que não é similar, que não é a mesma do mundo externo, às vezes é similar, não é a mesma do extra-ludens, mas existe uma ordem. Isso é o jogo, a ludicidade, o brincar. E o que isso tem a ver com a gente? Isso tem a ver com a gente, porque a nossa metodologia campeã, pós essa revolução do teatro, que agora virou uma relação com o presente aqui agora, com o espectador, uma assunção da estrutura teatral, né? Quando eu falei naquele slide do ato produtivo proposto ao espectador, quer dizer, o espectador ele pode produzir algo no teatro, significa que o ator ele não está indo ali com uma peça morta. A peça tem que estar viva e essa vida vai ser testada pelo momento presente. Como formar alguém, seja para qualquer papel dentro do universo do fazer teatral, seja para ser ator, seja para ser cenógrafo, figurinista, cenotécnico, iluminador, diretor, todo mundo que faz teatro faz este teatro. Como que eu vou formar para este teatro? Mesmo que não profissional, né, gente? Quando eu penso, por exemplo, em crianças na escola, não estou pensando em formar para ser um ator profissional. Mas eu estou pensando igual quando você, por exemplo, tem aula de redação. Você vai ser escritor necessariamente? Não, mas está formando para a escrita. Sempre gosto de comparar. Aí vem uma amiga, gente boa, Bessa. Ela é dos Estados Unidos, mas é legal, que é diversativa aí, mas ela é legal, que é a Viola Spolin, que cria o jogo teatral baseado nos jogos esportivos. Ela percebe que a atividade prática de jogos tem capacidade imensa de desenvolver as habilidades da linguagem teatral. E esse jogo teatral são vários jogos, atividades que você pode planejar uma aula inteira ou parte dela, né, utilizando os jogos, e as pessoas vão desenvolvendo essas habilidades da linguagem teatral a partir da ludicidade. Por isso que a gente fala de ludicidade para agora falar dessa metodologia que eu chamo na minha dissertação de metodologia campeã. Minha orientadora até achou engraçado. Campeã de quê, Maria? Campeã porque todo mundo só quer dar aula de jogo teatral. Ninguém vai querer dar aquela aula chata. A gente entendeu que o jogo ele é muito potente, então a gente quer trabalhar com o jogo. Mas se você não quiser, tudo bem. Mas eu vou te criticar, porque o jogo é demais. Então, o que é o jogo teatral? São esses jogos propostos pelo professor, facilitador, coordenador, enfim, como quisermos chamar, que vão desenvolver a linguagem teatral. Esse jogo em si, a professora Carmela, querida, diz que já é um objeto estético. O que significa? Que já é uma obra de arte. Eu não estou ensaiando para fazer arte depois. A partir do momento que eu estou ensaiando, já estou fazendo arte. É igual um rascunho de Picasso. Já é uma obra de arte. Entendeu? Então, se eu estou treinando, eu já estou fazendo. O jogo ele é um objeto estético, ele tem valor estético em si. Ele proporciona uma aprendizagem completa e complexa porque você está imerso no fazer teatral. Ele tem uma natureza autônoma, que a gente já discutiu essa questão dessa natureza falando, né, da ludicidade, é a mesma coisa. O que acontece dentro do jogo segue as regras do jogo e não da vida. Amplo valor educacional, não só para o ensino do teatro. Um monte de gente quer roubar nossos jogos, gente, porque assim dá para você ensinar qualquer coisa a partir do jogo teatral. Por quê? Porque é uma aprendizagem a partir da experiência, da vivência, da imersão. Então, eu não estou assistindo uma coisa que está acontecendo em outro lugar, eu estou vivenciando, e essa é a aprendizagem mais poderosa, já diz Jorge La Rosa. Anotem todos esses nomes, hein, gente, que são nomes poderosérrimos.
é altamente aplicável a todo tipo de conteúdo, teatral ou não, já falei. Proporciona a democratização do teatro, porque eu consigo criar jogos extremamente acessíveis e eles já são arte, a pessoa ela já está criando, ela já está fazendo. Então, é algo muito democrático mesmo. Eu não sei o que eu quis dizer com o sistema de representação semiótica, mas deu para fazer a defesa da metodologia do jogo teatral, né? Tipo, é essa que eu quero, gente. É potentíssima. E aí Carmela fala pra gente que o jogo já é teatro, né? Ele amplia a consciência humana, ele proporciona a organização dos signos e dos elementos teatrais em forma artística. Eu convidei vocês para assistirem minhas aulas do ensino médio, né? É muito legal a gente ver, agora já estamos no final do ano, né? Já estamos no segundo semestre, mas semestre que vem, se vocês quiserem participar, é muito legal, porque você pegar eles sem nada de teatro, aí aquelas coisas meio mal ajambradas, mas é divertido, já é arte, já é legal, já tem uma sensação de estar realizando algo, e aí depois você vendo ele se apropriando da linguagem teatral e fazendo cenas mais complexas, conseguindo pensar nas questões da cena toda, gente que não fala conseguindo falar, porque já tem uma projeção, porque já tem uma segurança, né? É lindo demais ver como os elementos vão se organizando naquele ser, naquele educando. E aí tem educação artística versus educação estética, que a Carmela fala pra gente, né, que o jogo proporciona uma educação estética ampla. Eu estou formando o olhar do meu estudante, eu estou formando a sensibilidade do meu estudante. Esse estudante, se for assistir uma peça, se for um museu, vai ser um espectador diferente, vai ser um espectador mais potente, porque ele tá fruindo, e fruindo não é fluindo em Camp Stage, tá, gente? É sobre consumir obras estéticas. Fruir eu acho mais bonito do que consumir, porque consumir é muito, né? Parece que eu vou comer a obra. Ele tá fruindo o tempo todo esteticamente. A Ana May Barbosa também é um nome importante. Ela propõe a proposta triangular para o ensino de artes visuais e a gente dá uma roubada para o ensino do teatro que faz todo sentido para todo mundo. Que é a ideia de que para você aprender teatro você tem que fazer, contextualizar e apreciar. Então o que seria? Fazer. Eu preciso ter a experiência no meu corpo de fazer teatro. Por que o brasileiro gosta de assistir futebol? Porque o brasileiro joga pelada. Aquelas regras, elas estão impressas em mim, eu entendo plenamente. Por isso que o brasileiro, gente, debate, não devia ter botado não sei quem, devia ter tirado, devia ter feito o jogo tal, porque eu me sinto pertencente. Aquela linguagem, ela é minha, ela faz parte de mim. E isso só acontece a partir da vivência. Então eu quero que todo mundo experimente teatro, não para ser ator, mas para ser esse torcedor, né, vamos entre aspas, mas um espectador que dialogue profundamente com a linguagem. Então, o primeiro é o fazer. O segundo é o contextualizar. Eu vou falar sobre teatro, sobre história do teatro, sobre técnicas do teatro, sobre possibilidades do teatro, conversar, né, a parte teórica. E o apreciar, que é o quê? Ir ao teatro. E é muito legal, porque quando a gente vai ao teatro com uma turma, por exemplo, que tem um mês de aula, teve 4 encontros, às vezes, dependendo da peça, se for um pouco menos, uma narrativa menos linear, se for algo um pouco mais contemporâneo, rola um estranhamento. E aí, conforme você vai experimentando a linguagem, né, no fazer, o apreciar vai ficando muito mais intenso, vai ficando muito mais fluido. É muito bonito de ver essa apropriação da linguagem teatral. E o jogo teatral, ele proporciona, vírgula, ficou no lugar errado, né? Ele proporciona uma cognição que inclui a emoção e a elaboração dessa emoção. Por isso que é tão importante, porque é um efeito colateral que está faltando no mundo, né? Que é a inteligência, que não é uma inteligência fria, mas também não é ilógica. É uma inteligência emocional que parte do autoconhecimento, da elaboração das minhas próprias sensações, da consciência de si. Gente, tá faltando demais no mundo. Nós vamos ficar milionários, gente, que todo mundo precisa fazer teatro. Tá entendendo? O que a gente proporciona é muito potente. É exatamente o buraco que o sistema educacional e a estrutura social deixou na sociedade, né? Que nós temos crianças carentes e solitárias, trancadas num apartamento, cujos pais trabalham o dia inteiro e não têm paciência para brincar, que vivem isoladas de outras crianças porque é perigoso brincar na rua e ninguém tem quintal.
Temos essa criança que vai para a escola e tem uma escola conteudista, que só faz ela decorar, que deixa ela sentada na cadeira o tempo todo. Aí vem o teatro, que é o oposto disso tudo, que é trabalho coletivo, que é corpo junto com mente, junto com sensibilidade. É um negócio que só a arte proporciona, né? Porque se a gente pensar que na escola a gente tem o momento da mente, que é tudo. O momento do corpo, que é só a educação física. O momento da brincadeira, que é só o intervalo. E tem aula de teatro, que é tudo isso junto. É intelecto com emoção, com autoconsciência, né? E outra coisa que eu falei que eu esqueci. E muita coisa, e corpo. É muita coisa junta. Então, é muito potente em termos de formação humana. Aí a gente tem a questão dos termos, né? O jogo dramático e o jogo teatral. O jogo dramático ele vem da França e tem alguns defensores aí, vamos dizer, criadores, que é o Hangar, que a gente vai estudar, o Chancerelle e o Coupeau, que a gente não vai ler sobre eles por enquanto, e o Peter Slade na Inglaterra, que o Peter Slade ele não é bem um pedagogo do teatro, tá, gente? Ele defendeu o teatro na Escola Nova, porque ele é um grande autor de educação da Escola Nova. E o jogo teatral dos Estados Unidos, da Viola Spolin, que a gente usa muito, porque a gente é vira-latinha dos Estados Unidos, mas também porque é muito bom. A escrita da Viola é maravilhosa. Aí a gente entende que o jogo ele proporciona essa democratização que renova o teatro, dá esse caráter social. Ele democratiza também porque todo mundo pode jogar, qualquer pessoa pode fazer teatro, ele é muito acessível. É uma aprendizagem fundada na disponibilidade, no caráter coletivo, já falei um pouco disso, né? E antigamente, quando eu estava falando daquele teatro mais declamatório, era também uma era dos galãs, uma era das como que é o nome da mulher do galã, gente? Eu esqueci. Mas é assim, superstar, né? É uma coisa de eu vou brilhar sozinho, uma briga interna, que ainda existe, porque ator é ego, odeia ator, um saco, a gente briga, a gente quer se aparecer mais do que o outro, mas a obra teatral em si, a arte teatral, nos proporciona a oportunidade do trabalho coletivo profundo, né? O jogo teatral, tanto quanto o jogo dramático, tá, gente? Essas coisas, elas... Muda mais é o termo, aí como muda também a origem, tem algumas coisas mais diferentes, que tem a ver com a cultura também, né, dos lugares. Mas é basicamente isso aqui, vale para o jogo dramático e para o jogo teatral. Visa o aperfeiçoamento da comunicação teatral e da capacidade de jogo, que é a comunicação teatral também, né? Então eu vou melhorar a linguagem, porque uma linguagem serve para quê? Para me comunicar. Se eu estou aprimorando a comunicação, eu estou aprimorando o domínio dessa linguagem. Lindíssimo, né, gente? Tem uma coisa legal que a Viola Spolin propõe, e todos os outros também, que é essa alternância entre os jogadores e plateia, né? Que eu coloquei aí, eu não lembrei não, gente, eu li. Que é a ideia de que dentro da própria estrutura da sala de aula eu posso proporcionar o fazer, o contextualizar e o apreciar. Quando eu tenho uma parte da turma assistindo, e essa parte da turma que está assistindo de plateia é importantíssima, porque eu fazer uma cena com e sem plateia é diferentíssimo. E a plateia faz parte da linguagem teatral. Então, é muito importante essa alternância. E a autonomia dos participantes, que aí volta, né, gente? Volta lá, porque eu vou sempre obsediar vocês com essa palavra, autonomia, que ela é facílima de dizer, dificílima de promover, mas é o nosso grande objetivo. O jogo, ele proporciona autonomia. Você vai dar as regras, você vai dar o foco, você vai... como dizer, inspirar o jogo, mas é uma realidade autônoma que só os jogadores podem criar. E tem uma coisa que eu não coloquei aqui, que é muito importante, que é a questão da gente estar para jogo. A gente que eu digo professor. Porque o jogo é um lugar de vulnerabilidade, o jogo é um lugar de coletividade. Se você quer que o grupo desenvolva essas coisas, você vai ficar assistindo? Ai, muito ruim. Como que você vai promover o que o Flávio Degrange chama de um ambiente arejado, onde as pessoas se sintam à vontade para se colocar? A gente só brinca onde a gente está à vontade. Como que você vai promover isso se você está numa postura acima dos estudantes, né, dos jogadores? Então, o professor precisa se colocar em risco, né, o risco do jogo, da vulnerabilidade, que é um risco de cair, é um risco de ser ridículo, é um risco de errar. É tão legal quando a gente erra na sala de aula. Por mais que a gente saiba que o professor é humano, é muito raro
a gente enxergar o professor na sua vulnerabilidade. E a oportunidade de jogar com os estudantes é uma oportunidade ímpar de colocar a sua vulnerabilidade à disposição da construção ensino-aprendizagem. É isto sobre jogos. Retornaremos na próxima videoaula. Podem mandar, gente, discussões, reflexões, o que vocês escreverem no fichamento de vocês, no grupo, ou guardar pra gente debater em sala, porque eu vou amar, porque eu odeio ficar aqui falando sozinha, apesar de eu adorar aparecer, porque, né, como uma boa pessoa de teatro. Beijinhos, obrigada!